Boa noite, pessoal. Estamos juntos aqui com mais um Eu, Você e a Bíblia. Estou te aguardando chegar por aqui. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis e hoje nós vamos conversar sobre Gênesis capítulo 5. Então, estou te aguardando aparecer por aqui. Vou fixar aqui o nosso texto de hoje e vai ser muito bom ter você conosco aqui, ok? Estou te aguardando. Vou esperar aqui o Instagram divulgar aí para o pessoal que nós já estamos começando por aqui. Bem-vinda, Prazeres Bezerra, tudo bem com você? Bem-vinda. Me fala um pouquinho de você. Primeira vez que você está com a gente aqui, não é? Seja bem-vinda. Da onde você é? Olá, Sônia Chiurco, Zé Chiurco, bem-vindos. Olá, Domingas, bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Nós estamos começando mais um Eu, Você e a Bíblia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 5. O Jason aí. Ei, meu brother Jason. E aí, cara? Tudo bem? Tá em Minas aí? Quem mais está por aqui? Doutor Venâncio Kim. E aí, Venâncio? Que legal, cara. E aí, como é que você tá? Saudade, meu brother. Deus abençoe você, viu? Muito bom ter você aqui. Que legal. Um pessoal aí que está me surpreendendo hoje aqui no Eu, Você e a Bíblia. Nós temos a turma aí tradicional, né, que tem acompanhado e frequentado com a gente, mas hoje temos várias pessoas aí participando, acho que pela primeira vez. Não sei se já pegaram Eu, Você e a Bíblia gravado, mas pelo menos aqui parece ser a primeira vez com a gente ao vivo. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Olá, Ana Jacinta, bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, ok? Então hoje nós vamos conversar sobre Gênesis capítulo 5. Que legal, Jason. Acontece todos os dias, Jason, de segunda a sexta, a partir das 6 horas, né? Sexta-feira é uma live de perguntas e respostas do texto que a gente está estudando, do livro que a gente está estudando. Obrigado, Venâncio. Muito bom, cara. Muito feliz mesmo de saber de você, de ver você aqui. Muito legal. Olá, Norma. Bem-vinda também. Ilse e Saulo. Bem-vindos. Olá, Arlindo. Bem-vindo. A gente começa aqui recebendo o pessoal. Você que entrou, não sai não. Fica aí. Nós já estamos começando. A gente gosta de ter esses primeiros minutinhos recebendo a turma que vai chegando, saudando. Fala Marcos Miraca, pessoal de João Pessoa aqui com a gente. Muito legal. Pessoal de João Pessoa segue a gente aqui fielmente também, direto, né? Isso é muito bom, muito legal. Boa noite, Ilse e Saulo. Boa noite, Arlindo. Semana está no Surf Camp, Marcos. Legal, que bom. Mas é de João Pessoa. Não deixa de ser a turma de João Pessoa. Do norte para o sul, nordeste para o sul, hein, Marcos? Olá, Ana Kelly, bem-vinda. Tá com as meninas aí? Beijo para você e para elas. Olá, Aline. Ei, que legal que deu para você entrar hoje, Aline. Muito bom. Tem acompanhado a gente depois. A live de ontem eu não consegui salvar, então não deu para enviar lá para o meu canal, Plataforma do Reino, infelizmente. Eu estava fora ontem, a internet estava dando problema, travando, estava ruim ontem, né? Quem participou ontem teve que ter muita paciência, né? Fala, Cecília, bem-vinda também. Muito bom ter você aqui. Mas todas as nossas lives, mesmo que não estejam lá no meu canal no YouTube, elas ficam salvas aqui no Instagram da CP Vinhedo, ok?
aqui no IGTV da CP Vinhedo, você consegue assistir todas elas, para quem quiser aí pegar alguma coisa, acompanhar alguma coisa. Vamos dar mais um minutinho só e a gente já vai começar, ok? Aproveita aí para ir pegando sua Bíblia, seu material de anotação. Hoje nós vamos ver um texto muito interessante, Gênesis capítulo 5, a primeira genealogia, na verdade a segunda, né? Mas com descrição genealógica é a primeira que nós vamos ter nas Escrituras. Ah, que legal, Aline. Mas você consegue assistir o de ontem aqui, ok? Entra aqui, procura aqui no Instagram da CP Vinhedo, você tem aí a televisãozinha, e aí você consegue assistir ela por aqui, apesar de eu não conseguir colocá-la lá no meu canal. Fala, João da Almeida, bem-vindo também. Você, Janaíne, muito bom ter você aqui com a gente também. Ok, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de terminarmos esse dia juntos aqui, Senhor, nessa live, e juntos com o Senhor através da Tua Palavra. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor, à medida que nós abrimos as Escrituras, o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, e que nós possamos receber a revelação do Teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus, que o Senhor nos traga iluminação da Tua Palavra, discernimento espiritual quanto a ela, e que nós possamos responder a Tua Palavra de uma forma prática, em obediência, para a honra e glória do Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que se encontra aqui conosco nessa live hoje, aqueles que ainda vão chegar, as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo mais tarde. Eu peço em nome de Jesus que o poder do Senhor, o Teu amor, a Tua paz, as realidades do céu venham sobre a vida de cada uma dessas pessoas, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Quem mais entrou aqui? Giovanni e Andréia, bem-vindos também. Muito bem, vamos lá, Gênesis capítulo 5, olha só, estamos caminhando, hein? Já estamos no capítulo 5 de Gênesis. Ontem nós falamos do capítulo 4, e como eu tenho falado várias vezes para vocês, essa divisão da Bíblia por capítulos é um problema. Então veja, o capítulo 5, na verdade, deveria começar ali no verso 25, que é o final do capítulo 4, ok? A estrutura do texto muda. A partir do verso 25 até o verso 24, você tem um centro do texto sendo narrado, sendo tratado a respeito de Caim, ok? Terminando com a genealogia de Caim e mostrando que dentro da genealogia de Caim você tem a presença da realidade daquilo que aconteceu ao comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem as pessoas, mesmo desconectadas de Deus, progredindo com o mandato cultural, levando o mandato cultural de Deus adiante, com arte, com criatividade e tudo mais, mas você também tem todo o potencial criativo que Deus deu ao ser humano sendo usado para a promoção do mal. Então é assim que termina o capítulo 4, ok? Referente a Caim. O texto abre, né, com a ênfase em Caim, e ele fecha com a ênfase em Caim. Então, como eu mostrei ontem, para quem participou, todo o capítulo 4, a figura central do capítulo 4 é Caim e a relação de Deus com Caim, mostrando que o caminho de Caim não é o caminho que Deus tem para nós. E hoje nós vamos ver então o capítulo 5, que na verdade começa com esse final do capítulo 4, a partir do verso 25, tá certo? Então aí no verso 25 a gente tem o seguinte: novamente Adão teve relações sexuais com sua esposa e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé. Então, nós temos aqui uma retomada, ok, do texto bíblico da esperança, uma retomada da realidade de que Deus continua operando em prol da redenção da humanidade. Em Gênesis 4 você tem
o nascimento de Caim e Abel, e você tem depositado na figura de Caim a esperança de que ele fosse o filho da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente, iria livrar os seus pais, a humanidade, do castigo que foi trazido sobre eles por causa da sua rebelião. Mas Caim, na verdade, ele se apresenta diante de Deus a partir da sua independência, a partir da sua reforçando a realidade da sua rebelião. Ao invés dele ir a Deus pelo caminho que Deus determinou, que é o reconhecimento de que um inocente precisa dar a vida para nos lembrar que nós estamos vivos porque alguém dá a vida por nós, ele escolhe chegar a Deus, ele quer chegar a Deus através do seu próprio caminho, através do seu esforço, através da sua luta contra a terra, levando-o a vencer da terra e apresentando então ao Senhor os seus frutos, e Deus recusa receber a oferta de Caim, porque Caim não procedeu bem. Proceder bem significa agir da maneira que Abel agiu, e aí a reação de Caim é matar Abel, e o texto termina no capítulo 4 com essa expressão que é feita por Lameque, né, o tataraneto de Caim, dizendo: ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 7 vezes 7, 70, melhor dizendo, 70 vezes 7, ou seja, o texto fecha a história de Caim trazendo a ideia da punição, trazendo a ideia da vingança, não é? Trazendo a ideia do caos, certo? Como sendo algo que vai se multiplicar, 70 vezes 7. Mas aí o escritor bíblico coloca um contraponto para isso, que tem a ver com o nascimento de Sete, e o texto que aí Eva reconhece que vem para substituir Abel e não Caim, ok? Então veja que Caim, ele sai, né, da mente de Eva como esse que é o descendente dela que vai esmagar a cabeça da serpente, e você vê também a postura de Eva falando de Sete aqui agora, não mais como alguém em quem ela deposita a sua esperança como seu libertador. De alguma forma, Eva entendeu que essa realidade da sua libertação vinda por um dos seus descendentes não era necessariamente algo que iria acontecer através de um dos filhos dela ou imediatamente, ok? Veja que ela não olha Sete como um substituto de Caim, ela não diz assim: Deus me deu Sete para ficar no lugar de Caim que foi embora. O texto de Gênesis 4 começa achando que Caim é a figura que o Senhor dá como libertador, mas ela vê Sete como alguém que vem substituir Abel, ok? Diz: outro filho para ficar no lugar de Abel que foi morto por Caim. E ela não deposita, o texto bíblico mostra que ela não está depositando em Sete a mesmo tipo de esperança que ela expressa no verso 1 do capítulo 4, quando fala a respeito do nascimento de Caim. Recebi um varão com o auxílio do Senhor. Ela diz: o Senhor me deu Sete para substituir Abel que foi morto por Caim. A ideia aqui é muito mais a ideia do Senhor estar sendo consolador para com ela. E aí o que é importante a gente ver é como o texto termina. O contraste que é feito então entre a colocação de Lameque e a colocação do herdeiro de Sete, né? Então veja, a gente vai ver que da linhagem de Sete é que vai vir aquele que futuramente, né, de fato iria esmagar a cabeça da serpente, o Senhor. Então, a partir de Enos, o nome do Senhor começa a ser invocado no sentido de proclamado. A partir de Enos, o nome do Senhor começa a ser, o nome de Yahvé começa a ser proclamado, ok, na terra. As pessoas começam a dizer: nós precisamos de Yahvé, nós precisamos buscar Yahvé. Enos começa a pregar isso, Enos começa a dizer isso. Então você tem um contraste aqui entre a má notícia do verso 24, ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7, e a boa notícia de que o nome do Senhor começa a ser proclamado. Yahvé, o Senhor,
eterno, o Senhor que salva, começa a ser anunciado então na terra. E aí nós vamos entrar no capítulo 5, que vai trazer para a gente a genealogia de Adão por intermédio de Sete, ok? Então, Gênesis 5, nós vamos ter mais uma vez uma Gênesis. A palavra Gênesis significa princípio, ok? Nós temos a narrativa do princípio em Gênesis 1:1, depois em Gênesis 2:4, né? Esta é a Gênesis, é a história do princípio, e agora nós vamos ter mais uma vez em Gênesis capítulo 5. Então diz assim, esse é o registro da descendência de Adão. Então aqui nós vamos ter a primeira grande genealogia bíblica, tá certo? Que é a genealogia de Sete. Ela é de Adão, mas via Sete, não via Caim, ok? Então diz assim, e aí veja como volta lá para a narrativa da criação. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecidos com ele. Algumas traduções trazem, o Senhor os fez à sua imagem, ok? Então, Gênesis capítulo 1 diz, verso 26, diz que o Senhor criou o homem, o ser humano, à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis capítulo 5, verso 1, está retomando essa verdade, retomando essa afirmação que quando originalmente os seres humanos foram criados à imagem e à semelhança de Deus. No entanto, isso é mudado a partir da queda. E isso está presente aqui no texto também, quando em Gênesis capítulo 3 diz assim, capítulo 5, verso 3 diz assim: quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Então, pode parecer que nesse versículo não está sendo dito muita coisa, mas aqui está sendo dito muita coisa, ok? Muita coisa. Porque quando o texto nos diz no verso 2 que a humanidade, o homem e a mulher, foram criados à imagem de Deus, verso 1 e verso 2, né? Verso 1, quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecidos com ele, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Então, quando Deus originalmente criou a humanidade no plano original de Deus, ela é a sua imagem e a sua semelhança. Mas aí a humanidade se rebela contra Deus, Adão, representante dessa humanidade, se rebela contra Deus, com ele toda a humanidade está rebelada, e agora o que vem a partir de Adão é um ser que é a sua imagem e a sua semelhança. E não a imagem e a semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança do homem caído, do homem pecador. É por isso que o Novo Testamento nos diz que quando nós nascemos sob o primeiro Adão, ok? Sob a realidade, a semelhança do primeiro Adão. O primeiro Adão se rebelou contra Deus. Ele carrega com ele os genes do pecado e ele é transferido para toda a humanidade. E isso é demonstrado para a gente agora aqui, quando ele diz que ele gera um filho à sua imagem e à sua semelhança, não um filho à imagem e à semelhança de Deus. Quando a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Quando nasce o primeiro filho da humanidade após a queda, Caim foi separado, a genealogia vai ser descrita a partir de Sete, não é dito, e ele gerou um filho à imagem e semelhança de Deus, conforme ele era a imagem e semelhança de Deus, mas ele gerou um filho à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, marcado pela realidade da queda. Como é que nós sabemos que é isso que o texto está dizendo? Que Adão quando o texto diz que Adão gera um filho à sua semelhança, como a sua imagem, como é que nós sabemos que o texto está afirmando para a gente que Sete é a imagem e semelhança do Adão caído, do homem caído? Por causa da genealogia que vai ser descrita agora, você vai ver que essa genealogia ela é marcada pela realidade daquilo que Deus disse que aconteceria à humanidade se ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela conheceria a morte. Então,
a gente sabe que Sete, quando diz que foi criado a imagem e semelhança, que Adão gerou Sete, a sua imagem e semelhança, o texto bíblico está dizendo que ele gerou a imagem e semelhança dele mortal, dele caído, dele desconectado de Deus, porque toda genealogia vai reforçar isso para a gente. Como? Ela vai apresentar para a gente vários descendentes de Adão, que vêm da linhagem de Sete, e todos eles vão viver muito tempo, todos eles vão cumprir o mandato cultural, eles vão gerar filhos e filhas. Essa é uma expressão do cumprimento do mandato cultural. Quando a gente lê isso, que eles geraram filhos e filhas, você não deve entender essa palavra apenas como gerar filhos e filhas fisicamente. Isso aconteceu também, mas você precisa entender todo o mandamento presente lá em Gênesis capítulo 1. Eles deveriam desenvolver a criação e etc. Tudo isso está presente aqui dentro dessa ideia deles gerarem filhos e filhas, mas depois deles gerarem filhos e filhas e eles viverem mais um tempo, eles vão morrer. Então, essa é uma tônica que você vai ver ao longo de todo o texto. Toda essa primeira genealogia, ela está reforçada em cima dessa ideia. Assim, o tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete, verso 4, foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, depois morreu. Toda a duração da vida de Adão foi de 830 anos, depois morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Preste atenção. Às vezes a gente pula genealogias, mas elas são preciosas. Preste atenção no que essa genealogia está nos ensinando. Gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos. Depois morreu. Quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enos foi de 905 anos. Depois morreu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Maalaleel. Depois do nascimento de Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos. Depois morreu. Quando Maalaleel completou 65 anos, gerou Jered. Depois do nascimento de Jered, Maalaleel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Maalaleel foi de 895 anos, depois morreu. Quando Jared completou 162 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jered viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jered foi de 962 anos, depois morreu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porquanto Deus o arrebatou. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou a Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos, gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Matusalém foi de 999 anos e depois morreu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele: este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela dureza dessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque, que viveu 595 anos, gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos, depois morreu. Quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cã e Jafé. Então essa é a primeira genealogia, preste atenção. O que nós temos nela? Nós temos homens mencionados que viveram muito tempo, muito tempo. Esses homens que viveram muito tempo, enquanto estavam aqui, eles cumpriram com a primeira ordem que Deus deu para a humanidade, o mandato cultural. Eles continuaram crescendo e multiplicando, eles continuaram exercendo domínio sobre a criação, mas agora eles lidam com a realidade da morte. Então, por mais que eles tenham vivido, chegou um momento
que eles morreram. Então essa é a primeira lição que nós precisamos entender. A queda trouxe a realidade da morte para dentro dessa presente era. Isso não vai ser mudado. Para isso ser mudado, Deus precisa andar em profunda intimidade com a humanidade, com os seres humanos. E para isso acontecer, essa presente era má precisa ser colocada de lado. Deus precisa extingui-la. Ele precisa trazer a realidade de um outro mundo, um outro governo, um outro estado, uma outra dimensão. Isso fica inserido na história a partir do relacionamento de Deus com Enoque. Então, quando nós lemos esse texto, nós vemos que por mais que as pessoas possam viver, uma hora elas vão morrer. Veja, a humanidade, ela lida com essa realidade da morte, do medo da morte, do enfrentamento da morte, o tempo todo, nós seres humanos estamos tentando arrumar uma forma, arrumar uma maneira de vencer a morte. Isso é apresentado ao longo da história de muitas maneiras diferentes, como encontrar o elixir da vida, como encontrar a fonte da juventude e etc., para que a gente de alguma forma escape da morte. Mas a má notícia que nós temos é: nenhum de nós pode fugir da morte, nenhum ser humano escapa da morte. A morte é a realidade que nós evocamos diante da nossa rebelião e todos nós vamos ter que lidar com ela uma hora ou outra. Por mais que a gente viva, uma hora nós vamos encarar a morte. Por mais que você possa viver, uma hora você vai encarar a morte. Veja, essas pessoas que estão aqui, elas viveram muito tempo e enquanto elas estavam vivendo, elas cumpriram com aquilo que Deus havia determinado para a humanidade cumprir na terra, mas isso não extinguiu delas a realidade de que elas tiveram que enfrentar a perspectiva da morte. A morte é o nosso maior problema. E o problema que nós temos em relação à morte não pode ser solucionado, não é solucionado com estratégias humanas, não é solucionado. Veja, agora nós estamos enfrentando essa questão aí que para muitos tem sido um desespero total relacionado ao Covid-19, a pandemia e tudo mais, e todo mundo fica esperando o surgimento de uma vacina. E entenda bem, toda vez que eu falo sobre isso, eu sempre temo ser mal compreendido, né? Porque as pessoas, elas... Bom, deixa para lá. Mas eu não estou falando que não é importante a gente ter uma vacina, eu não estou falando que não é importante a gente orar por isso, não é importante a gente se prevenir, mas o que eu estou dizendo para você é que se não for pelo Covid-19, você vai morrer de outra forma. É isso aí. Você vai morrer. Você vai morrer, eu vou morrer. Cada pessoa que vive aqui vai morrer. As pessoas querem escapar da morte, mas elas não vão escapar da morte. Essa é uma realidade que está presente, porque é o juízo de Deus sobre a nossa rebelião. Ele é a fonte da nossa vida. A humanidade se desconectou dele, se rebelou contra ele, trouxe a morte para dentro do universo bom e perfeito de Deus. E a única maneira disso ser alterado é através daquilo que Deus pode fazer em nosso favor. Então, você precisa compreender isso. Por mais que isso aterrorize as pessoas, essa é a grande verdade. Eu ouço às vezes as pessoas falando sobre essa questão da vacina do Covid-19 como se tendo a vacina do Covid-19 agora ninguém mais vai morrer. Não vai morrer de Covid, vai morrer de outra coisa, meu amigo. As pessoas continuam morrendo. Porque essa é a realidade dessa presente era má. E a resposta de Deus para essa presente era má, que é marcada pela realidade da morte, foi ele enviar o seu Filho Jesus Cristo para que ele pudesse experimentar a morte, que é o destino de cada ser humano, e pudesse vencer a morte através da sua ressurreição. E por intermédio da sua vida ressurreta, ele pudesse dar a cada um daqueles que se arrependem, que se colocam debaixo do seu governo amoroso, a experiência que Enoque teve com Deus.
A experiência que Enoque teve com Deus, o que te livra da morte, o que me livra da morte, é a intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor faz com que eu não tema a morte. A intimidade com o Senhor faz com que eu possa dizer para mim mesmo, para o meu corpo, que ele vai repousar seguro. Veja, mesmo que o meu corpo morra, ele vai repousar seguro. Por quê? Porque o Senhor não vai deixar o meu corpo na morte. Assim como ele ressuscitou a Jesus, ele vai me ressuscitar e eu vou viver em um novo céu, em uma nova terra, em uma nova ordem, uma nova realidade por toda a eternidade, em intimidade com Deus. Não há outra alternativa, não há outro caminho. Pessoas não querem morrer, mas pessoas não querem a solução que Deus providenciou para elas. Pessoas não querem morrer, mas elas querem viver independentes de Deus. Elas querem mandar na sua própria vida, querem ser donas do seu próprio nariz, querem fazer as coisas do jeito que elas bem entendem e elas não querem arcar com a consequência da nossa rebelião contra Deus, com a consequência de não andarmos em contínua intimidade e comunhão com o Senhor. Mas o texto que nós acabamos de ler de Gênesis 5 mostra para mim e para você que a única forma, a única maneira de nós não experimentarmos a realidade da morte na nossa vida é sermos como Enoque, andarmos com Deus em intimidade. E talvez você diga, mas Ricardo, outras pessoas na Bíblia andaram com Deus com intimidade e morreram. Pois é, mas a resposta de Deus para isso é a ressurreição de Jesus. Quando nós cremos em Jesus por causa da sua ressurreição, como eu disse, nós podemos descansar, o meu corpo pode descansar seguro. Por quê? Porque ainda que eu experimente a morte física, ela não tem mais domínio eterno sobre mim, uma hora ela vai ser rompida e assim como Enoque, eu vou estar vivo com Deus por toda a eternidade. Enoque quebra esse ritmo que você tem aqui. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos, depois morreu. Toda a duração da vida de Enos foi de 905 anos, depois morreu. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos e depois morreu. Toda a duração da vida de Maalaleel foi de 895 anos e depois morreu. Toda a duração da vida de Jered foi de 962 anos e depois morreu. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porquanto Deus o arrebatou. Enoque não morreu. Enoque, então, é a boa notícia de que a intimidade com o Senhor, a comunhão não esporádica, mas a comunhão contínua com o Senhor é a resposta para a morte. E essa comunhão eu e você podemos ter hoje, mediante a vida ressurreta de Jesus que nos é outorgada, nos é dada pela presença do Espírito Santo de Deus. A vida do Espírito Santo de Deus em mim faz com que eu tenha uma vida de intimidade contínua e constante com o Senhor. E essa vida de intimidade contínua e constante com o Senhor me garante que ainda que o meu corpo físico pereça, eu não vou experimentar a realidade da morte. Eu vou descansar seguro. Seguro do quê? Seguro da minha ressurreição. Seguro de que eu vou ser levantado dos mortos, assim como Jesus foi, e que esse Ricardo aqui, com o seu corpo agora transformado, glorificado, para viver por toda a eternidade com o Senhor, assim como foi Enoque. Enoque, para viver com Deus, para ser arrebatado, teve o seu corpo glorificado antes da sua morte. Mas todos nós que cremos em Jesus, ainda que morramos, vamos ser ressurretos e vamos ter o nosso corpo glorificado. A morte não é a última palavra. Para aqueles que andam com Jesus, para aqueles que confiam no Senhor. Então, você tem que se lembrar mais uma vez que aqui nós estamos no início da história da redenção. Enoque é um protótipo, Enoque é um exemplo daquilo que vai acontecer na vida de todo homem e mulher que anda com o Senhor e anda em intimidade com o Senhor. A morte não vai dominar para sempre a nossa vida. Mas ela é uma realidade com a qual todos nós, enquanto estivermos vivendo aqui, vamos ter que lidar. Então eu conheço muitas pessoas que têm pavor da morte, elas não querem morrer, e elas correm atrás da ciência, de infinitas e múltiplas formas para tentar garantir sobrevida ou garantir que a morte não vai atingi-las, mas elas não andam em intimidade com o Senhor, portanto elas morrerão.
Esse é o ponto que eu quero que você entenda, esse é o ponto que o texto bíblico quer que a gente entenda. Fisicamente falando, nós podemos viver muito tempo, mas uma hora nós vamos morrer, e quando nós morrermos, se nós não estivermos em intimidade com o Senhor, nós vamos ficar mortos. Nós vamos ficar separados da vida que vem dele para sempre. Então não importa quanto tempo você viva. Não faz diferença se você vive 50 anos, se você vive 100 anos, se você vive 150 anos. Quando você experimentar a morte, se você não estiver andando em intimidade com o Senhor, é na morte que você vai ficar. Mas se você for como Enoque, se você andar sempre em comunhão com Deus, veja, não é de vez em quando. Enoque andou sempre em comunhão com Deus, não é de vez em quando, é sempre em intimidade com Ele. Quando eu leio esse texto, eu gosto de tentar imaginar isso. O texto diz que Enoque andou com Deus, depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus, mais 300 anos, e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos, Enoque andou sempre em comunhão com Deus, Enoque andou com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Você anda com Deus? Esse é o ponto. Nós precisamos andar com Deus. Não é visitar Deus de vez em quando. Não é pensar nele de vez em quando. Muitos cristãos, pessoas que se afirmam serem cristãs, elas não andam com Deus. Elas estão iludidas de que aquilo que elas têm aqui nessa vida, aquilo que elas querem aqui nessa vida, é o melhor para elas. E não é. Veja, se você vive a sua vida voltado para os carros que você tem, eu quero dizer para você que os carros não vão com você. Sua fazenda não vai com você, seu sítio não vai com você, sua casa não vai com você. Seu trabalho não vai com você. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Você vai com Deus, mas nada do que você tem vai com Ele. Nada do que eu tenho vai comigo. Quando um novo céu e uma nova terra surgirem, Deus nos dará tudo aquilo que nós precisamos desfrutar, ter de verdade nesse novo céu e nessa nova terra. Mas vivendo aqui, nada daquilo que nós conseguimos e conquistamos aqui vai nos acompanhar para a realidade de um novo céu e de uma nova terra. Ande com Deus. Esse é o ponto de Gênesis capítulo 5. Eu e você carregamos originalmente a Gênesis de Adão. Somos como Sete. Fomos gerados pela marca do pecado, pela marca da rebelião. Mas em Cristo Jesus, quando nós cremos nele, através da sua morte e da sua ressurreição, nós nascemos de novo. E nós nos tornamos pessoas como Enoque. Nós podemos andar com Deus, andar em íntima comunhão com Deus. E eu torno a dizer para você, ainda que a gente lide com a realidade da morte, o salmista diz assim: o meu corpo pode descansar tranquilamente, porque o Senhor não me deixará na sepultura. O teu santo não verá corrupção. Isso se aplica primariamente a Jesus, mas a partir dele se aplica a todos aqueles que creem nele. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, os nossos corpos também ressuscitarão dos mortos. Mas as Escrituras nos falam de uma outra realidade também. Enoque não foi o único homem a ser arrebatado. Elias foi arrebatado também. Ao longo da história da igreja nós temos outras pessoas que existiam e simplesmente desapareceram, sumiram, como por exemplo Sadhu Sundar Singh, que foi um discípulo de Jesus lá na Índia. Ele simplesmente um dia desapareceu. É outro que deve ter sido arrebatado. e as Escrituras nos dizem que nós nem todos, é isso que Paulo nos diz, nem todos nós dormiremos. Porque a morte é para aqueles que confiam em Jesus, por causa da ressurreição dele, que já é a primícia relacionada à morte, não é mais morte, não mete mais medo na gente, é como se nós estivéssemos dormindo e nós seremos despertados. Mas ainda assim o apóstolo Paulo diz assim: eu falo um mistério, e nem todos nós
morreremos, mas todos seremos transformados. A Bíblia mostra para a gente que haverá um momento da história em que Jesus vai retornar e aqueles que estiverem vivos vão ser arrebatados em vida. Seus corpos serão transformados e glorificados sem provar a morte. Sabe, as Escrituras, todos aqui já me conhecem muito bem, né? Ou se você está participando pela primeira vez e não me conhece, você vai ver quão louco eu sou, ok? Com relação às Escrituras. As Escrituras me dizem a verdade. Essa verdade precisa se tornar uma realidade na minha vida. Veja, se Enoque foi arrebatado, se Elias foi arrebatado, eu posso ser arrebatado. A maioria morre, e eu posso estar entre aqueles que vão morrer. Mas quem que me garante que eu não posso estar entre aqueles que vão ser arrebatados? E eu não estou falando aqui do arrebatamento final, eu estou falando de um arrebatamento como aconteceu com Enoque, como aconteceu com Elias. Eu não tenho medo da morte, porque eu sei que eu vou ressuscitar. Mas eu também sei que as Escrituras me dizem que quando a gente anda com uma intimidade tal com Deus, às vezes Deus resolve nos levar para estar com Ele, sem experimentarmos a morte. Portanto, por causa da ressurreição de Jesus, a gente pode olhar profeticamente para a morte e dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Mas ele foi destruído pelo poder gracioso de Deus por intermédio da vida de Cristo Jesus. Mas o texto não se encerra com Enoque. O texto se encerra com Noé. O texto se encerra com Noé. Noé não é arrebatado. Noé também vai morrer. Mas Noé não vai permanecer na morte. Por quê? Porque há uma palavra profética sobre a vida de Noé, dado pelo pai dele. Verso 29 diz assim, 28, quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou: este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela dureza dessa terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque, o pai de Noé, fez uma profecia sobre Noé, que ele seria um protótipo de salvação. Veja, toda a Escritura nos fala a respeito de um Salvador, que é Jesus. Mas ao longo de toda a Escritura nós temos vários protótipos, vários exemplos de que a salvação de Deus viria a nós por intermédio de Jesus. Noé é um desses protótipos. Deus julga a humanidade por causa da sua rebelião crescente. Mas Noé, por causa dessa profecia, encontra graça aos olhos de Deus e ele se torna portador da salvação para a humanidade. Mais uma vez, o juízo de Deus tem que vir, mas Deus pode responder ao juízo dele com a graça. E ele faz isso por intermédio de Noé. Mas aí, nós vamos conversar de forma mais detalhada a respeito disso amanhã, ok? Na live de amanhã. Hoje, o que é importante você saber é, por mais que alguém possa viver, olha que esses homens viveram muito, uma hora nós nos encontramos com a morte. A única maneira de nós nos encontrarmos com a morte, sem ter medo da morte, é nós andarmos em intimidade com o Senhor, como Enoque andou. Porque se nós não formos arrebatados como Enoque foi, a gente pode ter a certeza de que o nosso corpo repousará seguro, não estará nas garras da morte, porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porque Jesus foi levantado da morte. Se nós cremos nele, nós também seremos levantados da morte para vivermos eternamente. Não para morrermos de novo, mas para vivermos eternamente em uma nova realidade, onde o ser humano vai novamente ser a imagem e semelhança de Jesus, não de Adão. É isso aí, nossa live hoje termina por aqui. Deixa eu ver quem é que entrou. Terminei com tempo suficiente para eu poder dar um alô aqui para o pessoal que entrou depois que eu já estava falando. Deixe-me ver. Tome nota aí, hein, das suas dúvidas, ok? Porque sexta-feira a nossa live é de perguntas e respostas, e aí eu posso tirar
as suas dúvidas. Giovanni, eu já tinha falado com ele, né? Arnaldo, bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, Andresa. Olá, Ivanilda e Angélica. Muito bom ter vocês aqui com a gente também. Olá, Maristela. Já tinha falado oi para você, né, Noêmia? Olá, Ian. Bem-vindos também. Suzy, bem-vindo, meu amor. Olá, Regina Miraca, o pessoal aí, João Pessoa em peso aqui com a gente. Olá, Cristina, bem-vinda também. Oi, Camille, muito bom. Você é a adolescente fiel aqui na minha live, ok? Isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso. Olá, Toninho, bem-vindo. Sim, sua mãe tá aí com você, Camille, legal. Olá, Sônia Casais, bem-vinda também. Brígida, que bom que você está aqui, entrou atrasada, mas deu para pregar, né? Olá, Daniel, bem-vindo. Olá, Ellerson, bem-vindo também. Olá, Lúcia Crepaldi, que bom que você está aqui. Vocês estão bem? Todos bem aí na sua casa? Olá, bem-vinda. Isso, Angélica, esse mesmo, Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, é esse mesmo. Livraço, né? Ok. Eu acho que eu... Denilze, bem-vinda, Denilze. Muito bom ter você aqui também com a gente. Ok, eu acho que eu cumprimentei todo mundo. Se ainda assim escapou alguém, não fique triste, ok? Sinta-se saudado também, beijo no seu coração. Você que entrou depois que a live já estava acontecendo, ela fica salva aqui no Instagram da CP Vinhedo. Se der certo de eu baixá-la aqui, ela vai lá para o meu canal também do YouTube, ok? Plataforma do Reino, você pode assistir aqui ou assistir lá. Você que entrou e já estava acontecendo, assista para você pegar a primeira parte, tá bom? Amanhã nós estamos juntos às 18 horas novamente aqui. E lembrando que na sexta-feira nós temos a live com perguntas e respostas. Então, se surgirem dúvidas aí para você, Gênesis capítulo 1 até o último capítulo que a gente vê essa semana, que provavelmente vai ser o capítulo 7, você pode trazer as suas questões aí para a gente, tá bom? Deus abençoe você, um bom descanso, uma boa noite e até amanhã. Beijo no coração, fui!